Tá começando mais um podcast do Sem Rumo, estamos de volta. Eu e meu amigo Eduardo. E aí, gurizada, como é que tá? Estamos aí, agora tarde de segunda-feira. A gente está um pouco sem ideia sobre o que falar, sobre qual vai ser o nosso ponto de partida aqui nesse Também, episódio. depois, pós-prova, pós-trabalho que deu quase tudo errado. É isso aí. A gente pegou 2 câmeras, deu errado, pegamos 3 flashes, deu tudo errado. A câmera funcionou por 5 minutos, a gente fez um trabalho nesse tempo e... É complicado, tá ligado? A gente perdeu 1h30 pra fazer uma foto. Quando as coisas começam a dar errado, sabe? Mas, tipo, o importante eu acho que é não desistir, sabe? Tipo, tu achar uma solução. Eu e o Alan, a gente tava falando sobre, sei lá, tipo, o que é genialidade, sabe? E a gente chega à conclusão que é isso, é tu achar a solução em algum meio que tu atua, sabe? Por exemplo, tipo, um gênio pode ser um cara, sei lá, que inventa uma máquina super foda que muda o mundo. Ou pode ser, sei lá, tipo, um indígena que acha uma solução para um problema que a tribo dele tem, sabe? Genialidade é basicamente tu achar soluções, sabe? Que ajudam a ti e ao meio que tu vive, sabe? Tipo, a sociedade em geral. E o que eu acho engraçado também é que nos casos, a gente vê muitas pessoas que dizem assim, quando uma coisa não começa a dar certo, elas falam, porque não é para dar certo. Sabe? Eu confesso que eu tenho um pouco disso comigo às vezes, que eu tô tentando fazer alguma coisa e que eu não acho uma solução. É mais uma comodidade, né, cara? Porque o cara começa a se estressar demais de muitas coisas que ele está fazendo e aí chega na hora ali tu tá tentando já 1000 coisas, tipo, tu tá tentando uma coisa, aí tu consegue e tem uma outra coisa para fazer depois. E aí tu já vai, a primeira vez que não dá certo, tu já quer largar de mão. Porque tu já se ralou um monte para conseguir chegar ali. Aí quando tu chega, tu não consegue. E isso que é o grande... E as pessoas tendem a desistir muito nessas horas. Aí tu pode insistir até conseguir e tu pode ser criativo. O importante, acima de tudo, também é manter a calma nessas horas. Cara, tipo, não dá... Tipo, tem hora que não adianta. O cara vai se estressar, o cara vai ficar puto e tal, mas... Tipo, tu tem que manter a paciência, sabe? Tipo, paciência é uma coisa muito importante, sabe? Tipo, pra qualquer coisa que tu vai fazer, pra tua vida em geral, seja paciente, sabe? Tipo... Até porque muitas coisas que a gente faz para ter paciência, a maioria das vezes que a gente se estressa e tal, é porque a gente não depende totalmente da gente. São situações que a gente depende de alguma pessoa ou de algum equipamento. A gente se estressa porque o equipamento não funciona, porque a pessoa não deu conta de como tu imaginava poderia dar conta de uma situação. Entende? Sendo bem figurativo, assim, imaginando a situação. Engraçado isso na realidade, tipo... A gente sempre perde a paciência com coisas externas, sabe? A gente... Nunca perde paciência com nós mesmos. A gente nunca perde a paciência, sabe? Tipo, às vezes o problema pode ser a gente, sabe? Sei lá, tipo... tu reclama que uma pessoa fez algo errado, tipo, que tu pediu... Mas tu não olhou pra si mesmo. Pode ser, tipo, tu que pediu de forma errada, que não soube se expressar, sabe? Eu acho que a gente acaba muito culpando o exterior, sabe? Tipo... as coisas que não são nós, tipo, sei lá, culpar um equipamento, uma pessoa que está trabalhando para ti. Mas é importante a gente pensar nisso, será que o que acarretou esse problema foi a pessoa, foi o equipamento, ou será que fui eu? Será que eu que fiz mau uso do equipamento? Será que eu, sei lá, quebrei o equipamento a minha ideia talvez seja uma coisa difícil, não tenho a capacidade de executar, por exemplo. Sim. São várias situações. Mas é isso, nessas horas o ser humano tem que ter paciência, acima de tudo. Você tem que ter paciência em diversas situações da tua vida. Paciência é vida, cara. Paciência para aprender. Tenha paciência sempre. Isso, paciência para aprender, paciência para ensinar e paciência para praticamente tudo, né? Na hora de, tipo, realizar um trabalho realmente. Porque, como eu disse, quando tu depende de outras coisas, principalmente, tem esse problema. Você tem que esperar que algo funcione bem. Então, tu tem que ter paciência. Sim, tipo, o sucesso depende da paciência, sabe? Se a gente pensar para ver, as coisas não vêm do dia para noite, sabe? Tipo, não existe uma ideia genial que vai mudar o mundo. A partir dessa ideia, tu pode, tipo, explorar ela mais, aí ela pode virar algo maior. Mas, tipo, não é, teve um lapso, teve, sei lá, uma epifania e essa epifania vai fazer um bagulho muito foda, sabe? Tipo, vai virar algo incrível. Não, uma epifania. Tu vai explorar ela, tu vai ter paciência para pensar sobre ela, como executar, tipo... Na hora de executar, tem que ter paciência para explicar para as pessoas, ou senão para organizar as coisas. Tipo, não pode trocar os pés pelas mãos, sabe? E assim, é muito raro o ser humano que funciona bem sob pressão. O ser humano para funcionar bem sob pressão, é o ser humano que está adequado, tipo, vive em sob pressão a todo momento.
a gente pode ver que, como o Eduardo acabou de falar, a questão da epifania e tal, da pessoa ter ideias, é o seguinte, eu já vi várias vezes isso, né, em aulas, seja do ensino médio, já anos atrás, e seja agora da faculdade, professores falando, que o ser humano trabalha inconscientemente, o cérebro trabalha inconscientemente. Então, tu pode estar quebrando a cabeça para passar por uma situação agora, ou resolver um enigma, sei lá, um trabalho, tu não saiba a resposta, e aí tu esquece isso, tu relaxa, não é que tu esqueça, mas tu condiciona teu corpo a pensar em outras coisas. Só que inconscientemente, essa informação ela vem. Sim, porque o cérebro humano ele tenta preencher lacuna, sabe? Tipo, é algo inconsciente nosso. O ser humano precisa encontrar padrões, sabe? Tipo, é algo que tá no nosso DNA, sabe? É instintivo. E Respirar, parar, respirar, que as ideias venham. A gente as não ideias tem, vêm. sabe? Tipo, a gente só Tudo age vem deles. baseado isso, e tudo vem baseado de uma coisa. Então, por isso que é muito importante, não só a paciência, mas tu estar com a cabeça boa para aprender. Não estar preocupado com muitas coisas. Eu sei que é difícil hoje em dia, principalmente na vida adulta, ou a pessoa não está pensando em outras coisas. Mas é muito importante, às vezes, tu saber discernir essas coisas, tu poder saber viver a tua vida no trabalho e tua vida em casa. A tua vida de artista ou tua vida sei lá, de trabalhador. Porque, às vezes, tu sendo uma pessoa, tipo, tu tem que ter esses momentos em que tu vai poder parar, tranquilo, aprender, ler alguma coisa, aprender, absorver um conteúdo e aí desenvolver novas ideias e, ao mesmo tempo, tu tem que ser capaz de realizar isso no teu trabalho. Então, tu tem que saber discernir essas duas coisas, sabe? Saber diferenciar, saber lidar também, porque tu não pode estar no momento de lazer em casa lembrando das coisas difíceis de um trabalho. Isso só te prejudica e te limita a pensar e ser criativo e ter ideias novas e aprender, né? Sim, pô, tipo, cada coisa tem sua hora, sabe? E o que o Alan tá falando sobre pressão, eu lembro que, tipo, sei lá, acho que uns 2 anos atrás, eu tava vendo muita coisa, sabe? Tipo, nessa época, não, ano passado. Tipo, eu lembro que eu dava aula de jiu-jitsu pra faixa branca e tal. Daí, tipo, tinha esse negócio, sabe? O momento de tu ser paciente com a pessoa e o momento de tu pressionar, sabe? Tipo, tem muito disso no esporte, sabe? Tipo, qualquer esporte tu vê, tem essa diferença. Pô, o que é melhor? Um professor paciente? Um professor, sei lá, que tipo, é mais atencioso ou um professor que pressiona o aluno para ele aprender, sabe? Tipo, e não tem certo e errado, acho que depende mais do aluno e depende do professor, sabe? Tipo, tem pessoas que aprendem mais com pressão, que precisam ser pressionadas para se desenvolver. Tem outras que não funcionam, tem outras que precisam, tipo, sei lá, de mais atenção, de mais paciência, sabe? Tipo, é algo que não tem certo e errado, é algo muito relativo isso. Enfim, agora acho que a gente pode partir um pouco pro lado da criatividade, né? Que a gente citou um pouco ali. A genialidade. A genialidade, isso é muito... Depende muito da pessoa ser uma pessoa capaz de desenvolver isso. A criatividade, a genialidade... a criatividade, por exemplo, pode vir em situações difíceis, de necessidade de desenvolver alguma coisa através do que tu tem em mãos, mas ela pode vir também através de conhecimentos organizados. É tu saber muito sobre um assunto e com esses teus conhecimentos tu consegue desenvolver algo novo. Tu não está passando por dificuldade. Talvez, quantas invenções a gente vê aí que não é de suma necessidade para o ser humano sobreviver? O próprio celular, hoje em dia ele é necessário. Mas quando o celular foi inventado, 10 anos atrás, o celular e o smartphone, como a gente imagina, e imagina começou em 2009 por aí, essas novas tendências de smartphone, não era uma coisa essencial para a nossa sobrevivência. Ele só nos auxiliou, é o consumismo, tá ligado? ele só nos auxiliou a ter uma vida mais conectada com a internet que a gente já tinha nos computadores. Então, como eu disse, não foi necessário. O ser humano ia morrer se não inventasse o smartphone. Meio que ele não preencheu uma lacuna, sabe? Tipo, meio que ele abriu uma lacuna e se preencheu sozinho. Eu considero o smartphone, junto com a roda, uma das maiores invenções da humanidade. Porque hoje que a gente conhece em algo físico no nosso bolso, no futuro não vai estar mais no nosso bolso, vai estar de uma maneira digital. É o chip na mente. Vai estar aquela coisa virtual, que isso é um assunto legal para um outro podcast. A gente fala sobre vida e realidade virtual, porque muita gente acha que realidade virtual, na verdade, não é viver. Pelo contrário, se tu tá lá, tu tá imerso sobre uma coisa, realmente tu tá vivendo. Isso talvez seja um assunto pro próximo episódio. Então, tipo, voltando pra criatividade, mas puxado pra arte, sabe, em geral.
Eu acho que as pessoas atribuem a criatividade artística a sentimentos ruins muito erroneamente, sabe? Tipo, eu vejo muito jovenzinho no Facebook compartilhando: Van Gogh comia tinta amarela porque ele achava que era uma cor feliz. Não, vai tomar no cu. Ele comia porque ele queria morrer, cara. O cara tinha vários problemas mentais, o cara era fudidão da cabeça, tá ligado? E, tipo, cara, não dá pra atribuir criatividade a um certo sentimento. Criatividade artística, no caso, né? Tipo, é expressão, cara. A arte é expressão, sabe? Tipo, tu pode extrair tanto sentimentos ruins, tristes, ou sentimentos bons, felizes, sabe? Tipo, eu tava vendo um filme esses dias e, tipo, o filme, ele se apresentou de uma forma, tipo, com uma fotografia tão linda, sabe? Tipo, um diálogo bonito, um momento, sabe, bem gravado, foi algo bem feito. Tipo, sei lá, me deu uma sensação de felicidade, sabe? Tipo, é algo bonito, é algo que tu sabe apreciar. Esse é o ponto, porque a gente já tinha discutido algo antes sobre isso, que na verdade a criatividade, a arte, a expressão é como a pessoa vê o mundo. E como é que é a fotografia de um filme? É como o filme está sendo mostrado através das telas. E é assim que tu quer que o teu telespectador, a pessoa que está assistindo, entenda e veja o filme. Então tu busca através, claro, isso aí é um assunto técnico de cinema. Então, fotografia é metáfora visual. Exatamente. Ele mostra o que geralmente a gente não vê, sabe? Tipo, ele expressa de uma forma um pouco mais visível. Expressa os sentimentos e emoções através da imagem. De cor, de planos, de isso enquadramento. Isso é arte, porque o que é a arte que a gente ouve, por exemplo, em músicas, em poesias? É expressão. Expressão através de letras, de sentimentos, de músicas, Sim, às vezes como um instrumentais. artista expressa o mundo, tipo, ele se expressa o modo que ele vê, sabe? Então é aí que chega o ponto também. A criatividade, a capacidade de criar, de tocar, de fazer arte, está muito ligado ao como tu vê o mundo. E isso está ligado como tu vive, aonde tu vive e as Com pessoas... quem tu vive, tá ligado? Exatamente. Então, se eu for uma pessoa que vivo triste comigo mesmo, vamos dar um exemplo de artistas, sei lá, Kurt Cobain. A gente sabe quem é o Kurt Cobain, todo mundo conhece e sabe os problemas que ele tinha. Então, as letras das músicas deles falavam um pouco dessa realidade dele. E até se tu for pesquisar sobre a cidade que eles moravam, que era Seattle, perto de Seattle, né? Era outra cidade perto, agora eu esqueci o nome. Mas era uma cidade muito peculiar, onde grande parte do ano é um tempo nublado, as pessoas... Então tu vê nesse ambiente social, mais pesado, sabe? nesse ambiente social molda um pouco a pessoa, como ela vai ver o mundo. E talvez aquele indivíduo que cresceu numa situação, se tivesse crescido num lugar mais ensolarado, mais bonito, sei lá, uma ilha maravilhosa, ele pensaria muito mais, ele pensaria diferente. Então tá muito ligado a isso também, como tu vive, onde tu vive com as pessoas, a sociedade que tu tá incluso, né? Tá muito ligado a isso. Mano, a gente pode dar exemplo ainda de músicos. Eu lembro muito do pessoal fala muito e vai lembrar todo mundo, porque todo mundo conhece, né? Os Beatles. Os Beatles do começo tinham essa pegada mais popzinha, feliz. A maioria das músicas pop, talvez hoje em dia nem tanto seja mais alegre, porque hoje em dia tá esse hype do trap, essa coisa mais pesada. O pessoal quer falar de droga, quer falar de besteira, então às vezes perde um pouco dessa noção de felicidade. A gente pega os Beatles, por exemplo, eles têm músicas, Day Tripper, talvez claro, sempre tem as suas músicas mais tristes, Let It Be, Yesterday, mas eles tinham essa pegada mais energética algumas vezes, essa parte melódica. Músicas felizes, eu lembro também de New Light, que é uma música do ano passado do John Mayer, que ele fala sobre, né, a música New Light, ele fala sobre encontro e tal. Mas é uma música alegre, tu vê na melodia dela que ela é alegre. Então, através de músicas... Cara, eu vou te falar agora, como músico, em base, isso é muito, muito básico, tá? Porque isso existe variações. Música feliz é uma tonalidade maior. Música triste, tonalidade menor, os acordes. Existem situações em que numa tonalidade maior, tu consegue transmitir essa emoção triste. Esses dias... É tudo metáfora, né, cara? Tipo, como o cara se expressa. Sim, esses dias eu vi um review de uma música do Bruno Mars. Eu nem escuto tanto, mas é When I Was a Man, uma coisa assim. Ele trabalha num tom maior, uma escala maior, de dó maior, parece. E ele usa um intervalo que dá uma expressão para a música de tristeza, de dramaticidade. Um intervalo do primeiro acorde com o terceiro, enfim. Existe essa capacidade de transmitir dentro da tua ferramenta, ou seja, na fotografia são as luzes, são as sombras, na música são as melodias, campos harmônicos.
Num quadro são as cores, as linhas, os rabiscos. Então, todas essas ferramentas, dentro de sua arte, da sua área da arte, ela consegue, o bom criativo, o artista criativo, o gênio, consegue utilizar muito bem isso ao seu propósito. Sim, cara. Cara, expressão, sabe? Vai ser uma palavra que tá no título, vai ser expressão, porque, cara, toda expressão, tipo, tu precisa se expressar é algo necessário pra vida, sabe? Tipo, o artista, ele se expressa. E aí que entra a criatividade, a forma como ele se expressa. Não é só ele pegar e falar. Como o Alan tá falando, sei lá, tipo, o cara pode cantar uma música feliz, mas, pô, tem uma melodia triste, tem, sei lá, notas pesadas, sabe? Sei lá, um filme pode ser um filme bonitinho e tal, a princípio, mas, sei lá, ele tem sombras pesadas, tem enquadramentos que fazem a pessoa se sentir incomodada, sabe? Cara, a gente vê muito isso na animação das animações da Pixar, são filmes alegres, só que eles têm aquela pegada melancólica em certos momentos. Todas as animações da Pixar, praticamente, né? A gente pega os Monstros S.A., a gente pega carros, sei lá, Toy Story. Toy Story é um clássico de tristeza. Os caras conseguem, tipo, implementar um negócio tão pesado, um negócio pra criança, sabe? Tipo, É porque tu vê aquele personagem, tu cria uma relação, tu cria uma empatia com aquele personagem. E aí tu vê aquele personagem numa situação complicada, onde ele sente... Também muitos desses filmes, né, sendo bem clichê até, tu sente que o personagem... Tu sente os mesmos sentimentos que o personagem. Então, se ele se sente culpado porque ele deixou o amigo dele triste, frustrado, tu vai ficar com dó dele porque ele está sentindo aquilo. Então, é incrível como tem que valorizar muito isso, quem consegue transmitir esse tipo de coisa onde tu menos espera, sabe? Tu conseguir transmitir isso numa linguagem que não é comum. E é isso aí, pessoal, mais um episódio. Mas, enfim, a gente vê isso, é muito comum. Agora, talvez, se tu ouviu até aqui, tu vai poder tentar observar isso em animações, em filmes até mesmo filmes tristes, de tensão, suspense, tu vai conseguir observar um contraponto feliz no momento. E a questão é entender como foi feito isso, através da luz, através das emoções, enquadramento e tudo mais. Isso no cinema. Música também. Só que música não é só observar, né? Música tu tem que ter um conhecimento, saber o que é um acorde maior, um acorde menor, etc. E conhecimento básico para te entender. Eu acho que não tem música, sabe? Tipo, acho que em toda forma de arte, exige a partir do momento que tu conhece mais sobre a técnica, tu consegue tirar muito mais do que é mostrar, sabe? Tipo, tu consegue perceber muito mais. Por exemplo... Tu condiciona. Sim, cara. Por exemplo, tipo, eu vejo um filme, cara, eu presto atenção na hora, na luz, nas cores, na fotografia em geral, sabe? Tipo, eu prezo muito por enquadramento, sabe? Eu acho lindo alguns enquadramentos. Mas enfim, tipo, hoje tá meio corrido o vídeo, a gente tá gravando rapidinho pra vocês, pra postar certinho essa semana. E, cara, obrigado por todos que estão acompanhando a gente. Tipo, tá sendo um negócio muito legal, sabe? Fazer esses vídeos. A gente tá crescendo muito como ser humano, na minha opinião, sabe? É só o começo ainda. É só o começo ainda. E é isso aí, cara. Tipo, comenta aí no vídeo o que vocês acharam. Sugestões. Comente sugestões, sabe? Mandem um feedback. Pode ser tanto no nosso Instagram, ou se não, comenta no YouTube mesmo, sabe? Tipo, dá like aí, compartilha pros amigos se vocês quiserem, se acharem interessante. E é isso aí. Vamos spoiler uma coisa pra eles? Tu disse hoje agora mais cedo que a gente pode começar a fazer? Ou a gente não spoiler? Eu acho que pode falar, pode falar. Então, a gente estava tendo a ideia, na verdade, a gente pode ser que a gente comece a fazer alguns vlogs, então isso é questão de tempo ainda. A gente vai pensar no formato, vamos ver a questão da disponibilidade do nosso horário mesmo, e o que a gente pode trazer nesse tipo de vlog. Talvez não só um vlog, mas também um vídeo com esse mesmo formato com imagens. Então, até para ter um pouco dessa interação das pessoas que estão falando nesse podcast muito estranho e bizarro. Enfim, é isso aí, né? É isso aí, gurizada. Hoje fechou. Valeu, tenha uma boa semana e é nóis. Até a próxima!